Olá, gente! Vamos para mais uma live desta tarde de hoje. Estou aqui colocando. Então, fixar. Então, olha só. Quer saber como fazer para ter a vida que você quer? Esta é a live de hoje. E então vamos começar essa live trazendo para vocês informações assim que vão revolucionar a vida de vocês. Vou dar quantas dicas que eu vou dar? Deixa eu ver aqui. Muita coisa. Vou te dar 4 passos para você seguir, aprender a seguir, e também 6 exercícios muito interessantes, muito importantes para que você aprenda como fazer para ter a vida que você quer, tá? E aí, eu vou começar com algumas perguntas que eu acho que são, assim, fundamentais. Então, você pode pegar aí um lápis, um papel e anotar se você quiser. Mas como eu sempre deixo a live gravada, você pode assistir depois também, tanto aqui no IGTV quanto lá no canal do YouTube, tá bom? Então você vai ter essa informação, vai ficar guardada aí para você. Então, as perguntas que eu acho que são assim fundamentais, que você reflita, pare um pouquinho de tempo para sentir, para ver como é que essas perguntas batem aqui em você, são as seguintes. A primeira delas é: a sua vida é o reflexo de quê? Primeira pergunta. A sua vida é o reflexo de quê? A segunda perguntinha é: do que a sua alma precisa para se alimentar? Sua alma, sua essência, né? Entenda da maneira que você achar que é mais interessante para você. Então, do que a sua alma precisa para você se alimentar? Terceira pergunta: qual é o fermento que você usa para isso? Né? Fazendo uma metáfora para quem gosta de cozinhar, tá aí uma excelente metáfora. Qual é o fermento que você usa? Que fermento a gente usa quando a coisa para crescer, né? Algo. Então, qual é o fermento que você usa para isso, né? Porque a gente precisa entender e saber qual é o alimento que a minha alma precisa, né? Quarta pergunta: você sabe por qual motivo a sua vida existe? Também é uma pergunta muito importante para você anotar aí e começar a refletir. Quinta pergunta: com qual postura você tem vivido até hoje? Você já parou para refletir, para pensar qual é a postura que você tem vivido até hoje? E você realiza a potência que você tem? Então, parando para entrar em contato com essas 6 perguntas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas que eu fiz, que são fundamentais para você começar a refletir, começar a entrar em contato com essas questões das 4 dicas, dos 4 passos que eu vou passar para você hoje, mais os 6 exercícios, né? Então essas perguntas, elas são importantes para que você traga elas aqui no teu coração. A sua vida é o reflexo de quê? Do que a sua alma precisa para se alimentar? Qual é o fermento que você usa para isso? Você sabe por qual motivo que a sua vida existe? Com qual postura você tem vivido até hoje? E se você realiza a potência que você tem. Então essas 6 perguntas, elas são assim de tanta importância para você poder começar a entender essas dicas que eu vou dar, dos passos que eu vou dar para você e dos exercícios para vocês fazerem, para poder entender qual é, né, como que você pode fazer para a tua vida ela acontecer, ela funcionar da maneira que você tanto almeja, que você tanto deseja, tá? Então eu vou fazer um convite para vocês agora, lembrando que eu sempre deixo essa live gravadinha lá no IGTV e no meu canal do YouTube, então você com calma pode ir lá anotando, se você não tá com papel e caneta aí agora.
Você pode anotar depois, tá? Então, o convite que eu faço para vocês neste momento, para entender assim, como que a gente pode... Então, meu convite aqui, vamos colocar a nossa vida nos eixos? O convite é esse, vamos aprender a colocar a vida nos eixos. Então, são 2 aspectos importantes, antes de eu começar a falar das dicas, de cada 4 dicas que eu vou dar para vocês, e das 6 exercícios. São 2 aspectos que são fundamentais, que você pare para entender, tá? Boa tarde para vocês que estão entrando aí. Eu comecei a live Como Fazer para Ter a Sua Vida Que Você Quer, com 6 perguntinhas assim, supimpas, né? Para vocês anotarem, para refletir depois. E vocês podem anotar depois que vai estar gravadinho no IGTV. A sua vida é o reflexo de quê? Do que a sua alma precisa ser alimentada. Qual é o fermento que você usa para isso? Se você sabe por qual motivo a sua vida existe, com qual postura você tem vivido até hoje e se você realiza a potência que tem. Perguntinhas assim fundamentais pra gente refletir, meditar em cima das respostas delas, tá? E aí eu tô convidando vocês agora para colocar a vida no eixo. E pra gente colocar a vida no eixo tem 2 coisas importantíssimas pra gente entender. A primeira delas é que todas essas angústias, essas dificuldades, esses desconfortos ou qualquer coisa parecida com essas intercorrências que a vida nos oferece o tempo todo e acontece na vida da gente, vocês vão querer me bater agora, mas eu juro que não precisa me bater, tá? Vem para agregar. Ah, Magda, como assim? Um desconforto, um infortúnio, uma dificuldade, um desconforto, vem para agregar. Eu garanto a vocês que vem para agregar, tá? Porque é por meio dessas dificuldades que a gente se movimenta para fazer algo diferente. Porque até então a gente está escolhendo, movendo as nossas atitudes e as nossas ações por meio de muitos conteúdos inconscientes. E que a gente não tem muita ideia, muita clareza disso. Então a gente está ali repleto de crenças, de verdades, que muitas vezes permeiam as tomadas de decisão na nossa vida. E aí essas decisões, elas muitas vezes tiram a gente do prumo, tira a gente do eixo de a gente realizar e ter a vida que a gente quer. Então, entender que todas essas angústias, dificuldades, intempéries, essas questões todas que surgem, que a vida, né, que eu estou vivendo, traz e aparece para mim, ela é para agregar. Quando eu compreendo isso, e eu vou dar aqui os 4 passos para a gente fazer isso e os 6 exercícios para vocês saírem aqui supimpa, sabendo como fazer para ter a vida que você quer, tá? Lógico que o exercício exige da gente um esforço, né? Não é assim, cai do céu. Então, entender que todas essas dificuldades, sejam elas em que nível for, que estamos passando, tem um propósito maior. Tem algo para agregar na minha existência, no meu aprendizado, na minha evolução, tá? Isso é muito importante que a gente compreenda. E a segunda questão também, que é VIP, very important, né? Que é fundamental para que a gente coloque a nossa vida no eixo, antes de eu começar aqui a dar as 4 dicas e os 6 exercícios, é a gente entender que o que eu tenho feito por mim hoje. Porque somente no aqui e agora, todas as oportunidades estão aí. Só existe o momento do aqui e agora. A gente lembra, relembra, traz memórias de coisas que aconteceram há 1 minuto atrás, há 5 minutos atrás, há 1 semana, há anos. A gente tem essa memória aqui registrada. Tanto tem que eu falei, né, da quantidade de tomada de decisão que nós fazemos e que tira a gente do eixo, que tira a gente do prumo, que desnorteia a gente fazer que a vida da gente seja da forma que a gente quer. Então esses conteúdos, eles estão muito inconscientes dentro de nós. Por isso que nenhuma dificuldade que a gente vive é ruim. Ela precisa ser entendida e vista, por mais doloroso e difícil que seja isso que eu esteja falando para vocês, mas isso é uma verdade. Ela vem para agregar.
as dificuldades, os infortúnios. E quando eu consigo me colocar diante delas e buscar esse entendimento, e isso eu faço no aqui e agora, nesse momento, que é o único momento presente, eu me oportunizo, né? Eu crio essas oportunidades, eu abro essas oportunidades, porque todas elas estão aí. A gente muitas vezes é que fica meio cego, que fica meio paralisado, que fica meio, né, nebuloso, assim, o nosso olhar. A gente bota o óculos e a lente não está muito, né, de acordo com o meu grau, né? E aí a gente vai aumentando cada vez aquelas dificuldades, aquelas situações. Elas vão intensificando, porque não há essa compreensão do que isso quer me dizer. Qual é o propósito maior disso que eu estou trazendo, que eu estou vivendo, que caiu de paraquedas na minha vida, tá? Então eu comecei a live, para vocês que entraram depois, né, fazendo 6 perguntinhas supimpas para vocês refletirem. Lembrando que fica gravado no meu IGTV, lá no meu canal do YouTube, que se vocês não tiverem papel e caneta agora para anotar, vocês podem fazer isso depois. A primeira pergunta é: a sua vida é o reflexo de quê? A segunda pergunta: do que a sua alma precisa para se alimentar? A terceira é: qual é o fermento que você usa para isso, né? Se você sabe por qual motivo que a sua vida existe, com qual postura você tem vivido até hoje e, por fim, se você realiza a potência que tem. São perguntas para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente guardar. Depois, estou aqui trazendo 2 informações VIPs para que a gente possa pegar as 4 dicas, adotar os 4 passos e os 6 exercícios para exercitar isso, para começar até que, enfim, ter a vida que eu quero, tá? Mas eu tô dizendo que eu não tô vendendo milagre, não. Eu tô falando coisa muito séria. E também é importante que você saiba que depende só de você, exclusivamente de você, né? Seguir esses 4 passos e fazer esses 6 exercícios. E quando eu me comprometo comigo mesmo, eu posso trazer as transformações e as mudanças maravilhosas que eu necessito e vou viver a vida que eu quero, sim. E é lógico que tem um detalhe aí muito importante que eu não posso deixar de dizer, que às vezes essas dificuldades vão surgir novamente, mas aí eu já sei, eu já compreendo que essas dificuldades elas vêm para agregar. E aí o processo é muito mais fluido, né? Eu já lido com aquilo que está surgindo como um problema, uma dificuldade, com uma postura diferenciada, tá? Então vamos para os 4 passos fundamentais para depois a gente fazer os exercícios. O primeiro passo é entender que, será que existe um caminho certo? A gente traça um norte, traça um eixo, né? Constrói ali um caminho, né? Para poder seguir. Só que tem pessoas, né? Que não tem dificuldade de fazer isso. Então, assim, não existe um caminho certo. Não existe, por mais assim que eu acredite no caminho, ele não é um caminho certo. Por quê? Porque eu sou responsável por mim até certo ponto. Porque tem coisas que fogem do nosso controle. Mas mesmo assim a gente tem plena capacidade de dar conta, de lidar com isso. Só você pode ir em busca dos seus sonhos. Você não pode delegar isso para ninguém. Se você está delegando isso para alguém ou para alguma situação, você vai alimentar as suas dificuldades. Isso é muito importante que a gente aprenda também, tá? Os caminhos, eles estão sempre abertos. E o que isso significa? Que não existe erros nas escolhas, né? Não existem opções erradas. Tudo é aprendizado, tudo é necessário. Por isso que muitas vezes a gente fica ali na angústia, na dificuldade, ela fica ali, né, o tempo todo permeando a nossa vida. Porque a vida nos apresenta uma infinidade de possibilidades, né? E quais são aquelas possibilidades que vão ressonar com a minha alma, com o meu desejo, com o meu sonho? Eu vou dar um exemplo do meu trabalho. Há um tempo atrás, né, eu estava querendo voltar ao mercado de trabalho depois que eu tive os meus 2 filhos. E eu falava para as pessoas que eu estava querendo voltar ao mercado de trabalho. Sou psicóloga, trabalho na clínica, na época era só isso que eu fazia, junto com a orientação profissional. E aí, algumas pessoas arranjavam determinados trabalhos para mim, do tipo recepcionista de salão. Ok, eu não tenho absolutamente nada contra nenhum trabalho, mas aquilo não ia me agregar em nada, porque
eu sabia que a minha oportunidade estava chegando, então era só eu esperar mais um pouquinho. Então eu mantive firmeza naquilo que eu estava sentindo no fundo do meu coração. Eu mantive firmeza mesmo, eu tive certeza absoluta que ia chegar. E aí, conversando, lógico, porque eu colocava meu currículo, eu falava com um monte de gente. Uma colega minha, psicóloga, que trabalhava dentro de RH de uma empresa, viu uma oportunidade de trabalho dentro de uma escola, para trabalhar numa escola como orientadora. E eu olhei aquilo e falei, cara, eu não sei aonde isso vai me levar, eu só sei que é aí. É essa oportunidade que eu vou precisar, e não ser trabalhar como uma pessoa que está ali no balcão, porque não é isso, não quero vender, não é isso, a minha alma não fala disso, né? E eu fui para essa escola, né? Fiquei lá muito tempo e eu tive grandes oportunidades de que tudo que eu construí até hoje, principalmente na minha vida como orientadora profissional, foi devido a aceitar este trabalho, que foi um grande desafio. E os aprendizados que vieram, as oportunidades que vieram. Então, as possibilidades estão aí. Existem milhões o tempo todo. Qual que ressona com a minha alma, com o meu desejo? Será que eu dou conta de entender isso? Os exercícios vão te ajudar. Esses 6 exercícios que eu vou dar para você, fica aí até o fim que você vai entender como fazer essa leitura que eu acabei de contar para vocês que eu fiz. Então não existe um caminho certo. Existe uma infinidade de caminhos, nós somos os únicos responsáveis por nós, só nós podemos buscar a realização do que a gente quer na vida, tá? E não existe escolhas erradas, caminhos tortos. O que existe são que muitas vezes nós tomamos decisões fundamentadas em conteúdos inconscientes, que a gente não tem clareza e conhecimento. Por isso que muitas vezes a dificuldade permanece, a coisa fica travada. E quando eu entendo que a minha vida, essas dificuldades, elas vão agregar na minha vida, eu consigo buscar essas respostas e aí eu vou para o prumo que eu preciso seguir. Segundo passo, vou voltar lá para a angústia, lá para aquilo que eu falei das 2 coisas importantes para entender, né? Não existe dias ruins, né? Não existe. A gente tem uma combinação muito particular e preciosa. Sabe que combinação é essa? Você que está aí na telinha. Você é um presente. Você é o único especial. Você tem uma potência, tem talentos que são, assim, fundamentais para muitas pessoas, para muitas coisas. Você só precisa conhecê-los, acessá-los, tá? Então, quando você aceita o que você está vivendo hoje, né, quando eu falei que eu vou voltar para a angústia, que é aquele entendimento de que as situações de angústia, as situações de dificuldades que a gente vive, elas agregam na nossa vida, elas não vêm para nos destruir. Por mais que a gente tenha dificuldade de entender isso, por mais que a gente vibre nesse quesito, quando eu saio desse lugar de perceber que as coisas difíceis, elas vêm me atravessar, né? E não, elas não vêm me atravessar, elas vêm me mostrar algo que eu preciso entender para voltar pro meu caminho, para voltar pro meu eixo, para voltar pro meu prumo, tá? Então, esse entendimento e essa compreensão, ela só se dá no aqui e agora, gente. Nós precisamos nos movimentarmos para ir em direção a isso, tá? E o terceiro passo, que realizar o que você quer é possível, né? Porque os desafios, eles estão aí para isso. Os desafios, eles nos motivam, eles nos cutucam, eles nos empurram, eles nos impulsionam. E aí, se eu vou buscar a origem, a minha origem, se eu vou compreender da onde eu vim, quais são essas crenças que eu trago lá dos meus sistemas, dos sistemas da onde eu nasci, dos pais que eu nasci, e eu vou começar a sair daquele lugar de reclamação, de lamentação, e eu vou deixar de usar os mecanismos de defesa das feridas emocionais que eu uso, porque a gente tem feridas emocionais, a gente tem conteúdo para ser elaborado e integrado, né? E quando a gente fica na resistência, quando a gente fica no mecanismo de defesa, na defensiva, a gente se afasta da nossa real potência, a gente se afasta da nossa real
razão da nossa vida. A gente perde uma oportunidade gigante de compreender e entender o para quê que eu vim para cá. Qual é aquilo que eu preciso realizar. Falando nisso, eu sugiro que vocês assistam a live que eu fiz na semana passada sobre a diferença entre paixão e propósito. E ali eu também dei dicas e exercícios de como você identificar as suas paixões e de como você reconhecer o seu propósito. Então, depois que vocês estiverem ouvindo essa daqui, a gente vai finalizar, eu dou essa dica também, vai lá. Eu vou deixar como é que fala? Vou deixar o linkzinho aqui quando eu terminar de gravar aqui no IGTV e também lá no meu canal do YouTube quando estiver lá, tá? Então, sair dessa zona de conforto que a gente fica, porque é uma zona de conforto que a gente fica, e que não tem nada de confortável. Porque a zona de conforto a gente reclama, a gente projeta, a gente bota a culpa no outro, a gente só fala do outro quando a gente está na zona de conforto. Ah, mas você precisa olhar para dentro, você precisa buscar o autoconhecimento, você precisa entender de você, tudo isso que eu tenho falado até agora. É importante que você vá em busca dessas respostas. Ah, mas o outro. Então eu tô sempre no meu discurso falando de algo de fora e não mergulho para dentro de mim, que é o único lugar possível, tá? Então eu já falei aqui do primeiro passo, que não existe caminho certo, todos eles existem, existe uma infinidade de oportunidades, que se o caminho veio e tá torto é porque eu tomei uma decisão que me desviou do meu caminho, então eu tenho que rever isso, tá? Como eu falei, e me manter firme naquilo que eu quero. O segundo passo é que não existem dias ruins, as dificuldades elas servem para agregar, e se eu vou buscar entender isso, eu me liberto, e isso tudo acontece no aqui e agora. Esse terceiro passo é a gente compreender a nossa origem, da onde que a gente veio, que padrões são esses que a gente carrega, que verdades são essas que a gente carrega, que muitas vezes faz com que a gente tome as decisões que não estão adequadas e sintonizadas e alinhadas com a nossa verdadeira paixão e propósito na vida. E aí a gente fica achando que nessa zona de conforto a gente fica bem e não está nada confortável, porque a gente só lamenta ou projeta. E o quarto e último passo, porque eu vou passar para os 6 exercícios que eu vou dar para vocês daqui a pouquinho, né? Qual é o seu aliado? Além de você, que é a sua própria aliada, quem mais é o seu aliado? O tempo. Por que será que o tempo é o seu aliado, né? Porque existe um tempo chamado tempo da alma, o tempo anímico, do ânimos, da alma. Porque eu preciso dar à vida o material necessário para ela me ajudar. Então, quando eu fico escassa de autoconhecimento, reclamando e lamentando das dificuldades, ou querendo colocar responsabilidade fora de mim, né? O tempo, ele traz dificuldades e angústias e várias coisas que são difíceis de lidar. Mas quando eu uso esse tempo para buscar o entendimento e faço um mergulho profundo dentro de mim, a magia acontece. Porque eu dou para a vida elementos e materiais suficientes para ela me dar de volta aquilo que eu preciso para o meu crescimento. Inclusive, com mérito, eu vou receber coisas maravilhosas. Então a magia, ela está nos detalhes, nas pequenas coisas, nas falas simples, nas ações mais leves e simples. Não é uma coisa mirabolante. Então por isso o tempo é o nosso aliado. Porque ele age com uma força invisível, né? A gente coloca, nós nos colocamos a serviço, né, da vida, e aí a vida vai se colocar a serviço da gente também. Então como que eu posso fazer agora para chegar perto da pessoa que eu quero ser, né? Como é que eu vou conseguir essa proeza, vou conseguir esse intento, se eu não olhar para mim, se eu não ficar, como é que se diz, não ficar focada, né, nesse papel por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. E aí, os exercícios que eu preciso fazer, é importante que eu faça 1% todos os dias. Se eu fizer 1% todos os dias, se eu me comprometer em fazer 1% todos os dias, né, porque a escolha é nossa, não importa como eu esteja, a escolha é minha sempre. Como eu vou acordar, o como eu vou olhar para as coisas, o como eu vou perceber as coisas, como eu vou interpretar. Tudo a escolha é minha, totalmente minha, né? Então,
se eu me esforço e me comprometo para fazer 1% todos os dias, de 1 em 1, a gente vai e percebe uma transformação absurda. Aí a magia acontece. E o tempo, ele vai virar o nosso aliado, com certeza. E agora, vou passar para vocês 6 exercícios fundamentais para que a gente consiga exercitar tudo isso que eu falei para vocês, tá? O primeiro deles é você reconhecer as suas forças, né? Se você não reconhece as suas forças, quem é que vai reconhecer para você? Não existe ninguém para fazer isso para você, né? Então, como que a gente reconhece as nossas forças? Respondendo a essas 4 perguntas aqui que eu vou falar para vocês agora. Quais são as coisas que você faz naturalmente bem? Segunda pergunta. Quais são as minhas maiores habilidades? Terceira pergunta. Quais foram os 10 maiores sucessos que você alcançou até hoje? Ah, Magda, eu ainda estou muito nova, ainda estou começando a vida. Não precisa ser 10, pode ser 5, pode ser 3, mas tem sucesso que você já alcançou. E quarta pergunta, quais são as conquistas que te dão mais orgulho? Então, quais são as coisas que você faz naturalmente bem? Quais são as suas maiores habilidades? Quais foram os seus 10 maiores sucessos até hoje? Pode ser menos, se você não teve 10. E quais conquistas você vê que você sente orgulho em ter conquistado? E isso faz com que você reconheça suas forças. É o primeiro exercício. O segundo exercício, né, ele é um pouco mais complexo, porque ele fala de quê? Autoconhecimento. Porque se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. E aí eu não vou conseguir fazer com que a minha vida seja como eu quero, né? Como eu já falei aqui, algumas coisas muito importantes no início da live. Fiz 6 perguntas para reflexão, coloquei 2 pontos importantíssimos para vocês se atentarem, dei 4 passos para poder vocês se aprumarem em relação a isso, e agora eu tô passando 6 exercícios fundamentais, tá? Só que depende de quem? De você. Depende de mim, depende de cada um de nós. Ninguém pode fazer isso por nós, ok? Então, vamos pensar, vocês precisam responder 2 perguntas em relação a 7 áreas, tá? As 7 áreas são: a primeira, família, amigo e afetos, é a primeira área. A segunda área, saúde e bem-estar. A terceira área, lazer e vida social. A quarta, trabalho e vida profissional. A quinta, espiritualidade. A sexta, desenvolvimento pessoal. E a sétima, vida financeira. Então essas 7 áreas, esses 7 aspectos da sua vida precisam ser vistos e revistos, e a gente precisa trazer o autoconhecimento para dentro deles. Então, para cada uma dessas 7 áreas, família, amigos e afetos, saúde e bem-estar, lazer e vida social, trabalho e vida profissional, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e vida financeira. As 2 perguntas são: qual a maior dificuldade que tenho aqui hoje? Então, em relação à minha vida financeira, por exemplo, qual é a minha maior dificuldade hoje? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é a maior força que trago para esse aspecto da minha vida? Então, são 2 perguntinhas muito importantes para cada uma dessas 7 áreas. Então, esse segundo exercício, ele dá um pouco mais de trabalho, mas ele é fundamental, porque você está embasando. Primeiro você está ali reconhecendo suas forças, respondendo quais são as coisas que você faz naturalmente bem, quais são as suas maiores habilidades, quais foram os seus 10 maiores sucessos que você fez até hoje, teve até hoje, e quais as conquistas que você se sente orgulhosa. Depois você descreve essas 7 áreas: família, amigos e afetos, saúde e bem-estar, lazer e vida social, trabalho e vida profissional, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e vida financeira, e responde qual é a maior dificuldade que eu percebo hoje em relação a cada uma desses 7 aspectos e a maior força que você traz para você hoje em relação a cada um deles, tá? Terceiro exercício. O que você fez até agora, você vai descrever em termos genéricos, ou você pode usar essas 7 áreas para descrever o que você fez até agora em direção a realizar a vida que você quer para você. O que você fez até agora, em relação a esses 7 aspectos para que eles se tornem da forma que você gostaria de estar vivendo. Tá? Pode ser uma descrição genérica, como pode ser uma descrição item por item desses 7 itens aqui que eu falei. Quarto exercício: como você está hoje? Você precisa buscar refletir
em relação à sua vida ou a essas 7 áreas, como que você tá até hoje, como é que você tá hoje, nesse momento, no aqui e agora. Você pode simplesmente refletir, pensar, elaborar, como você pode escrever, tá? Como você pode escrever. Então, o que você fez até agora para alcançar a vida que você quer ter, ou alcançar bem-estar e felicidade nessas 7 áreas da sua vida. Então é importante que você descreva, ou genericamente, ou em cada item, e também como que você está hoje. Esses 2 aspectos são importantes, o 3º e o 4º exercício. O 5º exercício, você vai unir o 3º e o 4º. Você percebe que um exercício, ele dá sequência para outro? Um exercício dá sequência para outro, tá? Se você começar com o primeiro exercício de reconhecer suas forças, respondendo aquelas 4 perguntas, né? Identificar aquelas 2 perguntas nessas 7 áreas da vida, né? Perceber o que você fez até agora e saber como você está hoje, você consegue responder o 5º exercício, que é estabelecer uma pontuação de 0 a 10. 0 é nada satisfeito e 10 é totalmente, plenamente satisfeito. Só que é importante você tem uma escala de 0 a 10. É você anotar aí as 3 escalas para você entender. Então, eu uno o 3 e o 4, posso fazer isso em relação a cada área, ou posso fazer de forma genérica. Então, o quanto eu, em termos de numeração, de pontuação, estou me sentindo satisfeito. Então, de 0 a 3, se você deu ali, nas 7 áreas, de 0 a 3, é porque não está nada bom, você não está nada satisfeito em relação àquela área da tua vida. Se você deu de 4 a 6, você está relativamente satisfeito. Então, precisa de atenção ali. Se você respondeu de 7 a 10, supimpa, você está bem satisfeito com aquelas áreas da sua vida. Então, essa escala é importante, de 0 a 10, nada satisfeito e plenamente satisfeito, mas prestar atenção que de 0 a 3 é nada, não está nada bem, de 4 a 6 relativamente bem e de 7 a 10 estamos bem naquelas áreas. E o 6º e último exercício é você escolher como você vai botar a mão na massa. Qual é o foco para você botar a mão na massa, né? Qual vai ser o meu foco? Então eu vou pegar de 1 a 7 dessas 7 áreas da minha vida e eu vou colocar o que eu acho que eu preciso dar mais foco. Porque se eu der mais foco, eu vou contribuir para que essas outras áreas que tenham uma pontuação menor, elas cresçam. Esse exercício é muito parecido com o Roda da Vida. Só que o Roda da Vida geralmente pede para você escolher aquele que você vai geralmente naquele que você está com uma numeração mais baixa, que não está nada bem. Mas lê do engano, você pode escolher sim para dar foco, para dar atenção, para crescer, para melhorar, para poder fazer o exercício de melhora, de definir os passos para você melhorar, num que você deu uma nota de 7 a 10. Porque você entendendo que melhorar aquele ali, os outros eles vão também receber essa melhoria, esse bem-estar. Porque está tudo interligado na nossa vida. Então, vocês olham esse de 1 a 7, vocês vão enumerar, né, a ordem, né? Primeiro que eu quero dar atenção, segundo que eu quero dar atenção, terceiro que eu quero dar atenção, até o 7º. E aí, você vai escolher um deles, porque a gente não consegue fazer tudo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para eu focar e investir em aumentar a minha vida financeira, em fazer coisas que me tragam recursos financeiros a mais do que eu preciso, ao mesmo tempo investir numa pós-graduação, não dá. Eu tenho que focar. Se a vida financeira é o meu foco, o que eu preciso fazer para trazer recurso financeiro para mim? Então eu tenho que dar atenção a este item específico. Tá? Ou algum item, por exemplo, que eu falei aqui, do trabalho e vida profissional, que tá supimpa, eu dei 7, 8 ou 9 ou 10, que é de 7 a 10. Né? E aí eu quero aprofundar, eu quero dar mais atenção. Com certeza as outras áreas também vão crescer. Tá? E aí a gente vai estabelecer um período para olhar para isso, para fazer uma análise, para fazer, né, uma análise mesmo, olhar e perceber. Tá, então eu fiz isso, comecei isso agora no dia 3 de maio. E eu vou esperar um mês para ver como, então, no dia 3
de junho eu vou olhar, vou prestar atenção, vou fazer uma análise para ver exatamente como que tá agora, tá? Para rever se eu alcancei essa meta ou não. E o último exercício, e dentro do foco da mão na massa, tem 3 aspectos, o A, o B e o C. O A é numerar, escolher um. O B é estabelecer um período para rever. E o C é estabelecer os passos. O que eu preciso fazer? Então, se eu quero melhoria na minha vida financeira, o que eu vou fazer para oferecer, para poder ter recurso, tá? Então, até agora eu trouxe clareza e consciência para vocês de como vocês podem fazer para ter uma vida que vocês querem. E vocês perceberam que toda a minha fala permeou em questões, em dicas, em passos, em exercícios, que tudo depende de quem? De você. E assim é a vida, né? Então, quando a gente se coloca no lugar de olhar para dentro, quando eu pego o meu tempo, que é o meu aliado, né, e vou olhando para as áreas delicadas da minha vida, me autorresponsabilizando e buscando conhecimento, entendimento maior a respeito do porquê que tá assim agora, né, eu crio um compromisso comigo mesmo. Então, nesse momento, eu faço um convite a vocês para vocês criarem um compromisso com vocês. Então, eu trouxe clareza, trouxe consciência e agora o compromisso é com vocês. Então, eu me comprometo a blá, 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 blá. Vocês vão escrever aí com o que vocês se comprometem, tá? E aí, eu finalizo a live de hoje, né? Lembrando que a dica para vocês aprimorarem o que a gente falou aqui agora é a live da semana passada, quais são as suas paixões e o seu propósito, porque eu trouxe exercícios para você identificar suas paixões e também saber encontrar e definir o seu propósito. Né? O exercício, né? Porque às vezes a definição não tá tão clara, mas a gente sabe pulinho do gato, aquelas perguntinhas que vão provocar essas reflexões e essas conexões com você, tá? Então eu finalizo a live de hoje fazendo essa sugestão de leitura. Para quem tá entrando agora, a live de hoje eu trouxe 4 passos e 6 exercícios para você saber como fazer para ter a vida que você quer. Se comprometer com isso. Então, sugiro que vocês assistam, vai estar gravado aqui no meu IGTV e também lá no meu canal do YouTube com o link dessa live para vocês assistirem também. E eu finalizo dizendo para vocês, como que vocês querem morrer? A escolha de como vocês querem morrer está na mão de vocês. Eu escolho morrer feliz. Então, para isso, eu me comprometo todos os dias a tornar a minha vida um pouquinho mais próxima daquilo que eu quero, fazendo 1% por dia. Se eu faço 1% por dia, independente da chuva, do sol, da casa tá de cabeça para baixo, tá suja, tá limpa, de pessoas estarem falando comigo ou não, ou das coisas estarem mais ou menos ou não, das dificuldades e das intempéries que apresentam, eu me comprometo a olhar para elas e entender que elas vêm para me agregar e não para me destruir. E aí eu me comprometo comigo. Este é o meu compromisso, de a todo dia eu perceber que eu fiz 1% de crescimento, de evolução, de investimento na vida que eu quero ter para mim. Então, fica aqui o meu beijo no coração de todos vocês, a minha eterna gratidão pela presença de todos. E é isso. Até a semana que vem, meus amores. Beijo.